Fala mutantes, aqui é Léo Canap do canal Mutação e acabei de descobrir como escolher os melhores fundos imobiliários sendo iniciante. Você decidiu investir em fundo imobiliário, mas quando vai pesquisar se depara com mais de 400 fundos. E claro que você quer investir no melhor, então eu vou te ensinar a separar o joio do trigo, que pra mim era separar o grão do trigo, mas tudo bem, o que importa é a intenção. E se você tem dificuldade com os investimentos, já deixa seu like e se inscreve no canal para o algoritmo sugerir mais conteúdos como esse. Esse vídeo também é uma homenagem para o Jefferson Silva, ele não morreu, tá? Ele só é nosso inscrito e ele vem comentando para falar sobre fundos imobiliários. Tá aí, Jefferson, tá pago. Primeiro, nós precisamos entender o que é um fundo de investimento. O fundo é como se fosse um condomínio de prédio. Ele pega valores de vários investidores, que são os cotistas, para fazer aplicações financeiras que provavelmente você sozinho não conseguiria. Existem diversos fundos de investimentos, fundos de renda fixa, ações, multimercados, cambiais e imobiliários. Os fundos imobiliários permitem ao investidor aplicar no mercado imobiliário sem de fato precisar comprar um imóvel. O dinheiro que você investe nesse fundo imobiliário é convertido em cotas e o lucro que o fundo obtém é dividido proporcionalmente pela quantidade de cotas que você tem. Basicamente, existem dois tipos de fundos imobiliários: os fundos de tijolos, que investem em imóveis físicos como shoppings e hotéis, e os fundos de papéis, que aplicam em títulos de renda fixa do setor imobiliário, por exemplo, títulos como CRI, CRA, LCI e LCA. E por fim, existe o fundo de fundo, que, como o próprio nome já diz, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Para escolher um fundo imobiliário, a gente precisa avaliar alguns indicadores. Existem vários, eu vou focar nos principais. Começando pelo Dividend Yield, que, trazendo para o nosso português, é o rendimento dos dividendos. Ele é um indicador que mostra quanto o fundo está pagando de dividendo. O dividendo é parte do lucro que o fundo obtém e divide com os cotistas. O mais legal é que o dividendo é isento de imposto de renda. O próximo indicador é a análise do patrimônio líquido. O patrimônio líquido de um fundo é a soma dos valores que ele tem em dinheiro e em bens, que são os famosos ativos, menos os valores que ele tem de pagar, que são os passivos. Então o resultado dessa conta, que é ativo menos passivo, é igual ao patrimônio líquido. E o próximo indicador é o P sobre VP, que basicamente mostra o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial do fundo. Se o P sobre VP for menor que 1, significa que o fundo está barato em relação ao valor do patrimônio. Se esse valor for maior que 1, significa que ele está caro. Exemplo, eu tenho uma casa que vale 500 mil reais, que seria o valor patrimonial, e te vendo por 250 mil, que seria o valor de mercado. Significa que o P sobre VP é de 0,5, ou seja, você está comprando uma casa com 50% de desconto. E por último, um dos indicadores mais importantes, ninguém te fala, é a taxa de administração. Essa taxa de administração, como o próprio nome já diz, é para pagar o gestor do fundo, porque ninguém trabalha de graça. Agora sim, vamos aplicar esses indicadores na prática. Para escolher o melhor fundo imobiliário, a gente vai precisar analisar alguns indicadores, e para isso a gente vai utilizar o site Stato Invest. O primeiro fundo que eu recomendo para iniciante é o BCFF11. Aqui ele vai nos carregar várias informações do fundo, e a gente vai começar olhando o valor atual por cota, que está em R$ 66. Então, se eu quiser comprar uma cota desse fundo, eu vou ter que desembolsar R$ 66. Uma outra informação importante é o Dividend Yield, que nos últimos 12 meses pagou 9,43%. Lembrando que os dividendos recebidos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Um pouquinho mais para baixo a gente consegue ver o histórico do preço, e se a gente clicar aqui em 5 anos, a gente já consegue observar que esse fundo já bateu um preço de R$ 118. Olhando isso isoladamente não significa nada. Rolando um pouco mais para baixo, a gente consegue ver uns indicadores mais interessantes, começando pelo valor patrimonial por cota. Aqui embaixo ele informa o valor do patrimônio do fundo. O patrimônio é a soma do dinheiro e dos bens que o fundo tem, menos os gastos. Então esse fundo tem 1,9 bilhão de patrimônio. E se a gente dividir pelo número de cotas, a gente vai chegar no valor patrimonial por cota. E se você perceber, o valor de mercado está menor do que o valor do próprio patrimônio do fundo. Isso significa que é como se a gente estivesse comprando uma casa com um valor menor do que realmente ela vale. Então toda vez que a gente olhar o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, e ele estiver menor do que 1, significa que o preço do fundo está menor do que realmente ele vale. Como é o caso aqui. O preço do mercado está R$ 66, mas o fundo vale R$ 77. Uma outra informação importante é o histórico de pagamento de dividendos. Se você clicar aqui nos últimos 5 anos, você vai perceber que esse fundo sempre vem pagando dividendo. Agora a gente vai clicar aqui na parte de portfólio e ele vai nos mostrar vários fundos. Por quê? Porque o BCFF11 ele é um fundo de fundo, também conhecido como FOFs, mas não é de fofinho não, é porque ele investe em vários fundos. Ou seja, ao comprar uma cota desse fundo, você está comprando todos esses fundos aqui, ó. E são vários, são mais de 20 fundos. E se você olhar a relação por investimento, você vai estar investindo em fundo de papéis, fundos logísticos, fundos de laje corporativa,
corporativa, fundos de shopping e por aí vai. E se você estiver com dúvida em qual fundo escolher, você pode vir nesse botão de comparar. Aqui você clica em compare fundos. Eu vou escolher aqui um outro fundo de fundo, que é o RCFF11. Vou clicar em adicionar e aqui eu vou clicar em comparar. E aqui ele vai pegar os principais indicadores dos dois fundos e comparar. E ele já vai me mostrar o primeiro colocado, que no caso é o BCFF11. E a gente já consegue perceber isso pelos primeiros indicadores. O dividend yield do BCFF11 é de 9,43% e o do RCFF11 é de 2,76%, bem menor. O preço sobre valor patrimonial é de 0,87, lembrando que quanto menor esse valor, melhor. E o do RCFF11 é de 0,99. E assim ele vai comparando todos os indicadores para te dar o melhor fundo. E se você quiser, você também pode adicionar mais um fundo imobiliário para comparar. O próximo fundo que eu recomendo é o MXRF11. Agora ficou bem mais fácil porque a gente já sabe para onde olhar. O valor atual é de 9,82, o dividend yield é de 11,61% nos últimos 12 meses, o preço sobre valor patrimonial é de 0,97, bem próximo de 1, por isso que o valor de mercado aqui está bem próximo do valor de patrimônio. Se a gente clicar aqui em portfólio, ele já vai mostrar os imóveis que esse fundo investe. A gente já percebe que a maioria é condomínio localizado no estado de São Paulo. Rolando um pouco mais para baixo, a gente consegue ver os fundos que esse fundo investe. Se você perceber, ele não tem a mesma quantidade que o BCFF11, mas ele é um fundo de papel, que normalmente investe em renda fixa, assim como CRI, CRA, LCI e LCA. Ele está bem diversificado, porque ele também tem imóveis logísticos, shoppings, laje corporativa, então é um fundo que eu também tenho na minha carteira. O outro fundo que eu recomendo é o XPML11, que é um fundo de shopping. O valor por cota é de R$ 95, o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 7,9%. Rolando um pouco mais para baixo, a gente consegue ver que o preço sobre valor patrimonial é de 0,97, então esse fundo está um pouquinho mais barato que o valor de patrimônio. Se a gente clicar em portfólio, ele vai abrir os shoppings que esse fundo investe. E aqui tem o Santana Park, Natal Shopping, Plaza Sul, Shopping Bela Vista, tem vários. Aqui ele também mostra a distribuição por estado, mais da metade está em São Paulo, mas também tem investimento na Bahia, Rio de Janeiro e outros 2 estados. Uma outra informação importante de entender é a vacância. Os fundos imobiliários de shopping ganham dinheiro recebendo aluguéis dos lojistas. Se a vacância aqui estivesse em 100%, significa que ninguém está alugando esse prédio, ele está totalmente livre. Então é sempre bom dar uma olhada na vacância dos imóveis, que ela vai demonstrar se o imóvel está alugado ou não. Rolando um pouco mais para baixo, a gente já consegue olhar a relação por segmento e a gente percebe que esse fundo investe quase todo o seu patrimônio em shoppings. O próximo fundo que eu indico é o JSRE11, que é um fundo misto, principalmente focado em lajes corporativas. Aqui a gente já consegue ver que o valor por cota é de R$ 75, o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8%, o P sobre VP é de 0,67, ou seja, esse fundo está muito barato em relação ao seu patrimônio. Se a gente clicar aqui em portfólio, a gente já consegue ver os imóveis que esse fundo investe, e a gente já consegue perceber que a maioria é prédio comercial. Uma outra coisa importante de notar é a vacância, olha como ela é mais alta em relação ao fundo anterior, ou seja, com isso a gente já conclui que esse fundo é mais arriscado que o outro. A distribuição por estado é quase 100% em São Paulo, e a relação por segmento é 100% laje corporativa. Agora, se você não quer ter trabalho escolhendo fundos imobiliários, eu recomendo você investir numa ETF que replica o IFIX, que é a XFIX. Essa ETF tem um valor bem acessível, com menos de R$ 10 você já consegue comprá-la, e ao investir nela você vai estar comprando vários fundos imobiliários. Você percebeu que eu escolhi 4 fundos imobiliários com segmentos diferentes? Isso é para diversificar minha carteira e assim eu correr menos risco. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe aquele like que vai ajudar muito. Até mais! O grão do trigo? O grão do trigo. É o quê? Molho? Joio. Joio do trigo? Ave Maria, não sabia. Não tem como falar isso. Separar o João do trigo. E claro que você quer investir no melhor, então eu vou te ensinar, ô galinha piranha, a separar o... Não, joio. A separar o joio do trigo. Ai, que merda, velho. E com esse valor acumulado, ele... Ô galinha piranha, velho. O fundo... Ô, mano, não é o Cândida, velho. É o piranguete, velho, do galo. Galo piriguete.